que a Câmara Legislativa tem o orgulho de, nesses 6 anos, ter produzido 3.000 projetos de lei, sendo que desses 3.000, 1.000 já se transformaram em leis. Leis que são orgulho deste país. Ou seja, a que regulamenta o uso de cinto de segurança foi a primeira Câmara com caráter e com a mesma dimensão e com o mesmo status das demais unidades, foi pioneira na regulamentação do uso de cinto de segurança, em 1993. Esta casa também fez uma lei pioneira que regulamenta o uso de celular, que importuna quantas pessoas que estão em shows, que estão em cultos, que estão em espaços que não podem ser usados. Brasília foi pioneira, esta casa foi pioneira. Leis que trazem a Brasília, por exemplo, deputado Miqueias, sua lei que permite, na nossa lei orgânica, a obrigatoriedade de educação artística e educação física, inédita no Brasil inteiro. Ou seja, nenhum Estado tomou essa decisão depois da LDB ter proibido que estas matérias fizessem parte do currículo obrigatório. Então, esta casa nos orgulha muito. Fez também a lei do DNA, reconhecimento de paternidade. Como é que uma casa que faz esta lei com orgulho e, inclusive, repercussão mundial, porque não existe um Estado no mundo que faça gratuitamente as tantas Marias, que tiveram tantas Sandras que não foram reconhecidas pelos seus pais? É isso que a gente está se perguntando. Como é que esta casa, que teve o orgulho de lançar para o mundo que Brasília tem um laboratório que oferece às mulheres carentes a possibilidade de dar às crianças cidadania, possa se envergonhar de fazer esse debate? Pelo contrário, tem muita dignidade em fazer esse debate. E esta casa não premia nenhum jogador. Esta casa não tem nenhum troféu a jogador, nenhum desportista. Ela tem título de cidadão honorário. Cidadão, na sua mais extensa palavra que a democracia nos permite, que é termos responsabilidade pelos nossos atos, é nos respeitarmos enquanto iguais, que a diferença entre as raças não existe, que negros e brancos devem ser enxergados como iguais. E aí mais me perturba ainda o governador ter enviado a minha pessoa, como presidente desta casa, a solicitação de que a Câmara reveja a sua posição. Acho que este ato se reveste de uma tremenda demagogia por parte do senhor governador, que, aliás, prega a ética, que prega a cidadania, que distribui Bolsa Escola, que, aliás, concordamos, mas que só existe isso porque muitos pais não reconheceram seus filhos. Portanto, eu me sinto ultrajada nesse momento, e a casa, com a solicitação de um homem, que é a referência maior do Distrito Federal, que, aliás, devia ter ponderado, dito que também parabenizava o ídolo, mas que, com toda a sua defesa de ética, de moral, de bons costumes, de cidadania, do novo homem, do homem que defende outros padrões morais para uma nova sociedade, devesse fazer esta vírgula, no mínimo, e não apresentar aqui que toda e qualquer cidade do mundo se sentiria honrada por tê-lo como cidadão honorário, e que Brasília, hoje, e os seus cidadãos deviam ser consultados. Eu também quero que os cidadãos sejam consultados, mas eu tenho certeza que todos condicionarão esse título a quando Pelé se portar como um verdadeiro cidadão, que foi as palavras de vários parlamentares quando aqui negaram o título. Então, eu me sinto ultrajada. Quero dizer ao senhor governador que acho que este ato é um ato demagógico, acho que o governador não deve se envolver nas decisões da Câmara, deve respeitá-las, assim como a Câmara respeita os atos exclusivos do Executivo, e dizer que, enquanto pessoa que faz a defesa da ética, ele deveria ter se portado de forma diferente. E dizer que o que nós condenamos é o ato de racismo, o que nós condenamos é o ato que ele, junto a uma criança, a um adolescente, a uma moça, a uma cidadã, negou. E eu quero finalizar, senhor deputado, dizendo o seguinte: eu, como professora,
E aí eu mais ainda me admiro o professor Cristóvão, que deve ter se esquecido de como uma criança se sente no Dia dos Pais, quando a gente vai fazer uma homenagem e tem lá, pai desconhecido. Vocês não imaginam a tristeza que essa criança mostra nos olhos porque ela não tem cidadania. Só quem sabe disso é quem tem uma certidão assim. E Brasília, graças ao governo democrático popular, que não é feito só por pessoas demagogas, apresenta hoje ao país a oportunidade do reconhecimento de paternidade. Então, esta casa está de parabéns pela discussão nacional de lançar novos valores para a moral de todos os seres humanos. Que o terceiro milênio possa entender que essa casa produz, que essa casa discute coisas muito importantes, principalmente a cidadania, e deu essa demonstração. Parabéns, Pelé, devemos dizer assim, pelos 1000 gols que você patrocinou a todos nós, a alegria de termos você como atleta. E nossa consternação e nossa tristeza de ver que um ídolo como Vossa Excelência não teve a dignidade de, após 3 exames, não foi um exame, que tem 99% de possibilidade de estar correto, foram 3, e depois da determinação judicial, que se ele não reconhecesse, ele seria preso. Portanto, ele foi coagido, ele não reconheceu pura e simplesmente. Porque já me disseram, tem mais de 100 pedidos de reconhecimento de paternidade. Ora, Brasília está capacitada para fazê-los, e nenhuma mulher, de forma leviana, e isso vem sendo provado pelas estatísticas, acusa um homem de ser pai quando ele não é. Portanto, é leviano levantar que 100 mulheres hoje pedem cidadania aos seus filhos, dizendo que é Pelé. Isso é uma maneira de tergiversar um ato imoral, que esta casa teve a coragem de discutir. Portanto, eu quero aqui repudiar e vou dar uma entrevista coletiva que vou comentar o papel, mais uma vez, do governador indevido, mais um gol contra esta casa que tem a coragem de fazer a discussão honesta e sincera do papel da ética e da cidadania. Deputado Miquel Aspas, o tempo de Vossa Excelência, enquanto se esperava, queira concluir o discurso. Para concluir o discurso. Gostaria de obter uma parte rápida de Vossa Excelência, deputado. É que a mesa me informa que eu não tenho mais o tempo devido para uso. Eu gostaria tão somente de usar 30 segundos para encerrar tão somente. Eu só gostaria de falar uma palavrinha, se Vossa Excelência me permite. Eu estou vendo Vossa Excelência fazer uso da palavra e estou vendo que Vossa Excelência tem a convicção no que defende. Eu já disse que, com relação à atitude do Pelé, eu entendo que ele errou no tocante à sua filha, mas entendo que ele não é perfeito e que nem os títulos de cidadão honorário de Brasília é dado para nenhum santo, não é dado com o objetivo de canonizar ninguém. Tanto é que o título, nobre deputado, diz o seguinte: projeto de decreto legislativo número 92 de 96, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao desportista e ministro extraordinário dos esportes, Edson Arantes do Nascimento Pelé. Então, verifique bem que é lamentável quando a gente ouve aqui pessoas comparar Pelé a Ben Johnson ou a Jesse Owens. Por melhor que sejam esses atletas, ou pelas falhas ou as qualidades que eles tenham, são totalmente incomparáveis a Pelé, porque Pelé é único no país, no campo esportivo, é o único no mundo ao campo esportivo. E o que eu acho graça, não estou me referindo a Vossa Excelência pelas suas convicções, mas é que as pessoas estão vindo aqui tentando desesperadamente explicar um erro que cometeram muito grande e que não vai ser nesse microfone nem destas tribunas da Câmara que vão explicar. Tem que explicar a população lá fora que não conseguiu entender até agora como a Câmara rejeitou ao cidadão do mundo, que tem milhares e até milhões mais de qualidades do que erros. Erros? Tem sim, volto a dizer, todos nós temos erros. E quem sabe se nós chegarmos em casa hoje e começarmos a olhar as nossas vidas, a gente vai ver que a gente também é ser humano e que jamais poderíamos ter condenado inquisitorialmente aquele que o mundo inteiro reconhece, não como atleta de 1000 gols. Eu acho que essa questão de 1000 gols é menor na vida do Pelé, mas o modo como ele cresceu na vida, o modo como ele levou a imagem do nosso país para o estrangeiro, o modo como ele demonstrou
demonstrou um amor à pátria e muito mais, o modo como ele demonstrou aos outros povos como o brasileiro tem garra, como o brasileiro tem dignidade e como o brasileiro é competente. Agradeço a Vossa Excelência, digo que o debate realmente é importante, várias posições foram colocadas, agora o que nós não podemos é, por um defeito de uma pessoa, colocá-lo na cruz e crucificá-lo sob pena da gente fazer o que fizeram há 2.000 anos atrás, quase, com Jesus Cristo, que foi condená-lo injustamente, e é isso que esta casa fez com o rei Pelé. Apenas para concluir, senhora presidente, eu acredito, inclusive, que da mesma forma que não podemos comparar Pelé a Ben Johnson, acho que não devemos comparar Pelé a Jesus. Eu acho apenas para manter o mesmo nível de raciocínio. Ao mesmo tempo, eu gostaria de, para encerrar, dizer que há inclusive uma pesquisa da CBN e que a CBN mostra que publicamente a população está dividida. A população tem divisões, a população tem um divisor de águas que algumas pessoas, assim como nós, temos o direito de questionar, várias pessoas nas ruas também estão questionando. E para ficar claro, para ficar bem claro e muito sincero, para encerrar, não estamos aqui discutindo Pelé. Talvez estejamos discutindo muito mais Edson Arantes do Nascimento, um cidadão. E aí é que talvez esteja a grande confusão que se apresenta. Estamos discutindo um comportamento de cidadão que, no momento em que o país discute todas as questões a despeito da relação família, da relação pai e filho, provavelmente aí é que esteja o grande norte, a grande diferença. Vossa Excelência, me dá mais uma parte? Eu já estourei, infelizmente, 5 minutos. Apenas que eu quero dizer, Vossa Excelência, que eu não comparei Deputado, Pelé Vossa a Deus, Excelência usou 28 minutos outro dia, já tem 25. Eu sou católico, assim penso. Eu digo que o ato de condenar alguém sem defesa já aconteceu no passado e a comunidade paga isso, o mundo paga isso até hoje. Eu jamais fiz esse tipo de comparação, não admito que Vossa Excelência nem ninguém coloque essas palavras na minha boca, que eu não falei, até porque eu tratei Vossa Excelência com respeito e eu gostaria de ser tratado desta forma com Vossa Excelência. Continuo dizendo, não há nenhum desrespeito com Vossa Excelência, inclusive apenas que as palavras podem ser tratadas, assim como Vossa Excelência fez, a despeito de alguns que colocaram em tese alguns exemplos, e que em tese a gente não deve falar em tese. Eu estou apenas concordando isso, porque senão cria essa mesma Deputado Miquel, o seu tempo está encerrado, não permita mais a parte. Caso contrário, eu tenho que Ben Johnson foi comparado a Pelé. Eu não comparei ninguém a Jesus Cristo, muito pelo contrário. Muito obrigado, aqui encerro a minha parte. Apenas um comunicado, deputado Peniel Pacheco, deputado Renato Rainha. Eu gostaria apenas de passar um comunicado. Deputado Peniel Pacheco, deputado Renato Rainha, nos levantamentos feitos nesta casa, 2 cidadãos também não tiveram apreciação do título por discussão semelhante, não do mesmo modo, mas também que trouxe muita polêmica. São eles Jarbas Passarinho, que foi retirado, não foi votado, e do ex-governador Joaquim Roriz. Então, essa casa não é a primeira vez, só lembrando, que polemiza em cima de título de cidadão, mostrando que é preciso usar muito critério para apresentarmos. E não é uma disputa pessoal entre deputados desta casa. Eu acho que são opiniões divergentes que nós estamos tendo de maneira salutar. Encerrado o grande expediente, peço ao deputado Daniel Marques que faça a leitura do expediente sobre a mesa. Requerimento da presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputada Lúcia Carvalho. Requer realização de comissão geral. Transformação do grande expediente da sessão ordinária do dia 13 de maio em comissão geral para promover debate sobre a lei de imprensa. Aqui está tudo junto? Vê se tem mais coisa aí. Tribunal de Contas do Distrito Federal. Ofício número 122/97. Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar em anexos relatórios do 4º trimestre e anual das atividades do Tribunal referente ao exercício de 96. Projeto de lei de autoria do deputado Eurípides Camargo obriga as empresas privadas que atuem sob a forma de prestação direta ou intermediação de serviços
médico-hospitalares a garantir atendimento a todas as enfermidades relacionadas no Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. Câmara Legislativa, projeto de lei, deputado Marcos Arruda dispõe sobre a alteração da Lei 39, de 6 de setembro de 89, concernente à carreira de fiscalização, inspeção e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Daniel Marques, altera a Lei 1013, de 11 de janeiro de 96. Moção de autoria do deputado Asnir Derrolho solicita providência do Poder Executivo do Distrito Federal para colocação e iluminação vias públicas de acesso nas vias de acesso que ligam as QLs à estrada Parque Península Norte, EPPN Lago Norte. Moção de autoria do deputado Asnir Derrolho solicita providência do Poder Executivo Local para a iluminação das vias do Parque da Cidade. Moção de autoria da deputada Lúcia Carvalho, hipoteca a solidariedade ao jornalista na sua luta por uma legislação que assegure ampla liberdade de expressão e manifestação. Moção de autoria da deputada Lúcia Carvalho, reivindica providência à presidência do Senado Federal no sentido que se assegure a aprovação de uma nova lei de imprensa que consolide as liberdades de expressão e manifestação conquistada pelo povo brasileiro. Moção de autoria da deputada Lúcia Carvalho, reivindica providência à presidência da Câmara dos Deputados no sentido que assegure a aprovação de uma nova lei de imprensa que consolide as liberdades de expressão e manifestação conquistada pelo povo brasileiro. Moção dos autores Edmar Pirineus e Renata Rainha, reivindica providência ao Poder Executivo Local no sentido que a vistoria dos veículos de transporte escolar e a respectiva autorização, bem como os custos destinados a condutores, sejam realizados pelo Ciretran de Taguatinga. Moção de autoria do deputado César Lacerda, hipoteca voto de pesar à família do poeta repentista Lorival Bandeira Batista pelo seu falecimento. Moção de autoria do deputado Xavier, reivindica a administração regional de Samambaia, instalação de iluminação pública nas proximidades da parada de ônibus da QR 501. Moção de autoria do deputado Xavier, reivindica a administração regional de Samambaia, instalação de iluminação pública nas proximidades da parada de ônibus da QR 401. Moção de autoria do deputado Adão Xavier, reivindica a realização de serviços de capina na QR 401 da região administrativa de Samambaia. Requerimento de autoria do deputado Luiz Esteves solicita a retirada do projeto de lei 332/95, que dispõe sobre a vida útil dos veículos que atendem ao sistema de transporte coletivo do Distrito Federal, de minha autoria. Requerimento do senhor deputado Filipelli, requeiro a inclusão do projeto de lei 194/95 na ordem do dia para votação em primeiro turno. Recurso impetrado pelo deputado José Edmar, do PSDB, contra o parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que rejeitou a indicação 618/96, que sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal efetuar gestões para a redução da alíquota do ICMS aplicáveis às operações relativas à circulação de cerveja, de autoria do deputado Zé Edmar. Projeto de lei do deputado Renato Rainha dispõe sobre a obrigatoriedade da Companhia de Energia de Brasília, SEB, e Companhia de Águas e Esgoto de Brasília, CAESB, a submeterem os medidores de energia elétrica e hidrômetro a serem instalados e a aferição do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, IMETRO, do Ministério da Agricultura. Requerimento do deputado José Edmar, requer a convocação de sessões extraordinárias. Projeto de lei do deputado João de Deus, altera o artigo 2º do decreto número 11.496, de 9 de março de 96. Requerimento do deputado João de Deus, requer a retirada do projeto de lei 1917/96. Como combinamos, eu convido os líderes para uma reunião agora, a seguir na sala anexa à presidência, sala de reuniões, mas antes também num comunicado feito ontem a todos os parlamentares, eu vou ler os projetos que entram na ordem do dia de amanhã, para que todos os assessores já possam se preparar. Nós temos como item 1, vetos, PLC 29/96, PL 236 de 95, PL 488 de 95, PL 565 de 95, PL 667 de 95, PL 708 de 95, PL 713 de 95, PL 2193 de 96, PL 2365 de 96.
2. Redações finais, projeto de lei 411, projeto de lei 1118. Terceiro, projetos em segundo turno, PL 186 de 95, PL 515 de 95, PL 235 de 95, PL 818 de 93. E moções lidas na presente sessão. Deputada Lúcia Carvalho, presidente. Como combinado, também ontem faremos sempre a leitura no dia anterior da pauta para a sessão ordinária de amanhã. Declaro encerrada a presente sessão.